lado você vai ter dois vídeos aqui, dois side quests que eu fiz com o meu irmão Caneda, que também está fazendo o VQ Review. Você tem dois vídeos que a gente fala sobre Sword Art Online, a primeira temporada. Um deles a gente faz um geralzão, o que a gente acha de Sword Art Online. E no outro a gente fala como poderia ser, algumas oportunidades perdidas por Sword Art Online, né? Porque eu realmente acho que Sword Art Online é o anime das oportunidades perdidas. É muito triste isso, na verdade, porque Sword Art Online parecia ter muitas oportunidades de falar muitas coisas interessantes que parecia que ele poderia abordar, porque ele meio que fala sobre um pouquinho, e no fim das contas a história não é sobre aquelas coisas, é sobre uma coisa muito básica, né? Então ele poderia ter falado sobre como esses caras vão lidar, primeira temporada eu tô falando por enquanto, como eles poderiam lidar com perderem as máscaras e ter que encarar uns aos outros num ambiente onde eles estão lá porque querem essas máscaras. Como adolescentes que são reclusos e jogam MMA pra ser recluso, como eles convivem agora que eles vão ter que primeiro sobreviver sozinhos de verdade, sem a mãe colocando comida por baixo da porta, e depois conviver uns com os outros, né? Ou então a questão de, por exemplo, no final, o personagem praticamente o Kirito, praticamente ele torturou um cara lá, colocou o negócio de dor dele no máximo e praticamente torturou o maluco. Tipo, o personagem tem consciência do mal que ele fez, ele tem consciência de quão filho da puta ele foi, ou então, sei lá, aquela parte no final onde ele meio que começa a tipo, confundir o mundo real com o jogo, o que é isso, o que é aquilo, e nunca é trabalhado direito. Então são várias coisas que eles jogam e nunca trabalham direito. Então, nessa segunda temporada, nesse Gun Gale Online, né, que tá Sword Art Online 2, mas ele vai se passar no jogo Gun Gale. Nesse Gun Gale Online, eu tô entrando com a seguinte expectativa. Eu sei que ele vai jogar algumas coisinhas, mas eu sei que no fim das contas vai ser tipo, eles têm que desvendar o mistério do jogo, quem tá matando o cara, né? Porque nesse jogo tem um cara que tá matando os jogadores. Eles não entendem primeiro como ele consegue matar e quem é esse cara e por que está matando. E eles vão lá atrás do Kirito, que aparentemente depois de passar por diversos traumas em vários jogos online, ele ainda continua jogando e tá tudo bem, mesmo que tenha praticamente destruído a minha vida, mas tá tudo bem, né? Então ele é chamado pelo governo, ou seja lá o que for, né? Que eu não lembro exatamente, e foda-se no fim das contas, pra fazer, solucionar esse mistério. E esse primeiro episódio de Sword Art Online 2, ele meio que é um resumo do que é Sword Art Online. Porque ele começa com um papo muito interessante. Ele começa falando sobre qual é a diferença prática entre o mundo virtual e o mundo real. E ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que é a quantidade de informações, né? Que quando você toca em alguém no mundo real, você tem um monte de informações que vão pro seu cérebro de que aquilo é um toque real. Você tem uma simulação dessas informações no mundo virtual dos jogos, mas não é a mesma coisa, né? Então ele vai querer chegar numa simulação de realidade, numa relação humano-máquina, até porque ele quer continuar com aquela menininha que é um personagem de jogo, mas ele agora considera a filha dele numa das coisas mais perturbadoras de Sword Art Online, que é essa menina que é filha deles. E eu acho muito esquisito, muito esquisito. Mas ele e a Asuna, eu não lembro agora. Mas ele e a menina que é a namorada dele, eles querem criar essa menina virtual. Então ele quer essa relação humano-máquina. Isso é bem interessante. Eles até colocam lá uma apresentação do iGlass, que é uma piadinha, né? Com o Google Glass e as coisas da Apple, dos iPhone, iPad e tudo mais. Então eles fazem essa brincadeirinha, porque agora eles estão fazendo muita experimentação dessas coisas de realidade virtual e tal, tudo mais. Ele parece ser relevante para o nosso mundo hoje, essas discussões e tal. Mas fica claro pra mim que não vai ser sobre isso. Isso é uma desculpa pra justificar como esse Death Gun,
tá matando pessoas, né? Porque tem que ter uma forma, provavelmente eles vão falar que o tiro do cara é um rush de informações pro cérebro e com as informações de que o coração tem que parar de bater, alguma coisa assim. É bem possível. E o cara, é como se fosse um... É isso que eu tô chutando. Ele tá mandando um vírus através da bala e esse vírus que entra na conta do cara faz com que essas informações vão pro cérebro. E as informações, porque, né, a diferença entre um e outro é a quantidade de informações. Se ele mandar um monte de informação de coração tem que parar, ele pode parar o coração de alguém, vai saber. Essa discussão de diferença do mundo real com o virtual vai ser só uma desculpa pra saber como esse cara tá matando pessoas. E no fim das contas, a história de Sword Art Online 2, Gun Gale Online, vai ser só tentar descobrir quem é esse cara. Vai ser basicamente, eu tô chutando, é possível que eu erre, muito possível, eu já errei antes com esse tipo de coisa, mas esse é o meu chute com essa história. Então a gente vai ter o Kirito tentando descobrir quem é esse cara. Kirito vai ter uma relação com uma outra personagem, que eu acho que é aquela menina de cabelo verde, azul, sei lá, com o Sniper. Eu acho que aquela menina não é a Azuna, tô supondo que não seja, que a Azuna não tá no jogo, vai saber. A não ser que seja coincidentemente de novo a Azuna, vai saber. Então, deve ter alguma relação de novo, porque o Kirito é o pau de ouro. Toda mulher tá afim dele por algum motivo, ele é o ser humano mais sem graça do mundo, mas toda mulher ama esse cara, não sei porquê, né? Sword Art Online tem um tesão por fazer mulheres terem tesão pelo Kirito. O Kirito vai ter, pelas imagens de divulgação e pelas informações que eu tenho, ele vai ficar num... Eu não vou dizer como, mas você viu imagem de divulgação e a abertura do anime, que passou no final do episódio, mas mostra o Kirito como uma menina com espada. E então, eu duvido, espero que eu esteja errado, mas eu duvido que exista uma discussão de como o Kirito se sente num corpo feminino. Essa vai ser mais uma oportunidade perdida, porque é um moleque num corpo feminino, provavelmente vai ter uma paixãozinha com a menina, então tipo, essa menina gosta de mim sendo mulher, e se ela souber que eu sou homem? E o que eu sinto dentro deste corpo? Sabe, qual é a diferença real e virtual entre eu ter um corpo masculino, mas eu ter um corpo feminino aqui? Eu me sinto mulher? Eu sinto meu corpo como mulher? Provavelmente nada disso vai ser abordado. São assuntos muito interessantes que Sword Art Online vai deixar de lado, porque tem que ter lutinhas legais, que em geral tem, porque a animação de Sword Art Online costuma ser boa. E ele vai ter que solucionar um mistério, e é só isso. Esse primeiro episódio é absolutamente médio. Eu vou assistir. Por que eu vou assistir? Porque eu vou fazer o review todo episódio, espero. Já abandonei um monte de anime no review online, no VQ Review Online, ó. Já abandonei um monte de anime e é possível que eu abandone mais alguns. Possível, vai saber, de repente é esse. Mas eu duvido, sinceramente. Esse episódio foi médio. Se eu continuar acompanhando, é por obrigação, entre aspas, porque se eu não tivesse a obrigação de ver, eu não quereria acompanhar esse anime, que esse primeiro episódio foi muito nulo, assim. E é isso, pessoas. Se vocês curtem Sword Art Online, vocês me desculpem, eu acho várias ideias jogadas no lixo. Infelizmente, várias boas ideias jogadas no lixo. Isso é Sword Art Online, esse episódio foi uma prova disso, certo? Até o próximo Sword Art Online 2. Tchau.